Rapaz, mais um vídeo de episódio duplo aqui em Adventure Camp Carnival do Caos. Vamos comentar sobre o episódio 16 e 17, então vamos embora pro vídeo, porque eu não tenho muito tempo pra perder. Deixa o like, se inscreve e bora! Então, começando com o comeback, eu não vou reclamar da Marissa não, gente, tá? Eu não vou dar rage, até porque eu tinha até feito um vídeo no calor do momento, criticando o episódio, mas eu percebi que tava muito podre, tava muito sem informação, tava muito xoxo. Então, o que eu fiz? Vou esperar um tempinho pra gravar. Então, aí eu vou gravar aqui de novo. E, sinceramente, a Marissa ganhando é justo, visto que a Isabel não fez o menor esforço pra atrapalhar ela. A Isabel foi burra, com certeza. A Carbone aqui tá de parabéns, porque pra conseguir falhar muito em 3 episódios assim, cara, aquela imunidade dela do episódio anterior, eu considero cagada, porque, cara, o Spencer tava merecendo demais aquela imunidade. O Spencer tava lá, lutou sozinho, bravamente, e quem ganhou foi a Carbone. Até porque a Carbone tinha 2 pessoas pra ajudar ela, e uma pessoa muito forte, que é a Anastasia, e uma pessoa que consideravelmente tem uma força, que é o Zayde. Então a gente vai prosseguindo pro episódio. Cara, o comecinho dele é legal, a Anastasia e Zayde ali conversando, tipo, ela falando da família dela, da maquiadora que ela gostava lá na Rússia. Aí basicamente todo mundo descobriu, ela teve que se mudar pro Canadá. Então aí basicamente ela começou uma vida nova, poder gostar de outras mulheres. Pra ela foi o ápice do mundo, tá ligado? E foi um pico de felicidade pra ela. O Zayde contando como era a família dele, como a mãe dele sempre ajudou, tá ligado? Sempre foi lá, sempre foi aquela mãe lá que sustentava os filhos, tá ligado? Tipo assim, não dava do bom e do melhor, mas tipo, sempre mantinha um prato de arroz e feijão na mesa. É da hora. Interessante de primeiro momento. Então, é legal essa relação, só que basicamente o comeback da Marissa tira isso da gente. Porque essa interação basicamente morre com essa volta da Marissa, que infelizmente vai fazer o Zayde ficar literalmente sozinho, como vamos ver no episódio seguinte, é esse. Infelizmente não é algo que eu curta, porque basicamente faz o Zayde ser sozinho. Diferente do Hunter, que ainda, por exemplo, teve a Alien até um certo ponto do jogo. Mesmo que o Hunter ficou sozinho por no máximo uns 2, 3 episódios, não foi tanta coisa assim, né? Então, sinceramente, tá ok. Infelizmente a gente vai ter que aceitar isso. O Spencer e o Logan conversando, falando que eles não precisam namorar. E o Logan só tava experimentando esse mundo LGBT, tá ligado? Assim, tudo bem, eu compro essa ideia. Eu compro que o Logan tava se descobrindo, tá ligado? O Logan saiu de bi curioso pra bi normal, né? Então, realmente o Logan é bi confirmado mesmo. É porque tem bi curioso também, eu nunca entendi muito bem essas diferenças, mas pelo menos o Logan se descobriu e eles estão tudo certo, basicamente. E o Spencer ficou feliz por ele ser a cobaia do Logan nessa questão do beijo gay. Enfim, vamos partir para o desafio. Primeira parte do desafio é basicamente você acertar o alvo. É tirar o alvo, a primeira parte, onde eles têm que desenterrar dados que estão na areia e acertar o alvo. Se eles acertam o nariz do palhaço, que é uma bexiga, eles passam. Segunda parte do desafio, corda bamba. O que vai acontecer? Eles vão passar por uma corda bamba enquanto canhões vão atirar aquelas bolas. O canhão vai tirar bolas e basicamente, se eles acertar, você cai. Se você passar pelaquela reta final, você vai pra terceira parte, que é a parte onde tem que pular pular uns 15, 20 metros até uma caixa d'água. Aí você acerta a caixa d'água. Tem uma rosca de fogo ali. Uma rosca de fogo é foda. Tem uma rosca de fogo lá. Se tu passa, pronto, você tá na final do desafio, que é um malabarismo que tem que fazer malabarismo até chegar no final. Você não pode errar o malabarismo. Sim, é difícil de falar essa porra. Eu demorei muito tempo pra acertar isso daqui. Enfim, vamos começar. E aí, basicamente, o Trevor e o Derek anunciam os voos que vão voltar no comeback. E aí, basicamente, tá todo mundo ali, todos os participantes. 2 irão ficar sem dupla, já que o elenco tem 22 participantes. E a gente só tinha apenas 10 competições. Na real, em si são 8, né? Mas ainda assim tem menos, não eram 22 não, são 18. Só que assim, como são 18, 16 vão ter dupla e 2 não, né? Então, beleza, a gente considera. Ted e Linda ficam sozinhos, obviamente. Como vocês já sabem, Natália, Alessio, Isabel e Marissa, Anastasia, Ivy, Zayde e Tristan, Hannah e Amelie, Benji e Jade. Essas são as duplas aí do desafio. E Richard e Logan, tá? Não esqueci do Richard e Logan. Então aí no desafio, a primeira parte do desafio, quem sai é Benji, Ivy
e Richard, mas já era meio esperado, até porque a Ivy não fez esforço nenhum pra passar da primeira parte. O Richard e o Logan estavam com AVC, nem lembraram dos caras, né? Uma grande amizade que foi construída aí de Richard e Logan. Os caras nem sequer aproveitaram pra fazer alguma coisa, nenhuma interação. Os caras só ficou apagado o desafio inteiro. E aí Benji e Jade. O Benji e a Jade tem uma relação legal. Eu gostei. Amei. Porém, tem um pequeno detalhe. O Benji perde o desafio porque quando ele vê o Tristan caindo na piscina de bolinha, ele vai lá dar uma cantada nele. Benji Hanna não é mais canon. Vai tomar... Nunca foi canon. Mas na minha cabeça era. Eu fico triste cada vez que eu vejo aquela cena. Eu fico puto, mas infelizmente não deu. Então, na segunda parte do desafio, a Marissa, que nem um tanque de guerra, passa em primeiro. Quando a Marissa passou, eu falei, acabou, a Marissa ganhou, não tem jeito, porque a Isabel é uma inútil, né? Porque pra quem não sabe, ela tinha prioridade de escolha, e eu esqueci de Spencer e Diego. Tá, eu esqueci de Spencer e Diego. Sim, é uma das duplas que tem no desafio. Cara, tô muito bom hoje, né, cara? Sacanagem. Enfim, aí a Marissa tava um tanque, a Isabel não fez nada, porque a parte dos dardos quase que a Isabel faz alguma coisa. Só que depois daquela parte que era mais fácil de atrapalhar, no resto já era um tanque de guerra ambulante. Ela ganhou um desafio com muita facilidade, mas a gente não chegou nessa parte, mas eu só tô comentando mais rapidamente. Então nessa parte, o Alessio quase passa, mas ele cai. E quem fica de fora é Tristan, Ted e Alessio. É triste, cara, ver que o Alessio não passou, tá ligado? É triste. Então, na parte final, no Final Four, ficou Linda, Diego, Amelie e Marissa. E no fim, quem ganhou foi, obviamente, Marissa e Amelie. Basicamente porque a disputa estava entre a Amelie e Diego, e o Diego não ia voltar por razões óbvias. Então, basicamente, Marissa e Amelie passam e voltam para o jogo. E, infelizmente, eles não trouxeram o Ted de volta e nem o Alessio, como eu tava querendo. A Amelie é uma volta justa, 100% justíssima, realmente poderia ser bom pra Hannah. Infelizmente, essa volta da Marissa, que é meio inesperada, mas pros contextos do desenho, pela força que a Marissa tem e outras coisas, não é tão inesperado assim. Infelizmente, foi uma derrota dolorida, assim, pra gente que queria muito ver o Ted e o Alessio voltando, pra ver se a temporada dá uma melhorada. Ou até a Amelie, quem gostou, eu até gostei da Amelie voltando, mas a Marissa não. Até porque, basicamente, o jogo tava meio morno e tal. E aí, tá, vai ter cena mais a mais de casal. E só isso. É só isso que vai ter. Só uma cena extra de casal, até porque nenhum dos que estão no jogo são casal. Só elas agora. Porque eles precisam ter algum momento de casal LGBT pra mostrar pro público que, nossa, olha como temos lésbicas, nossa, olha como temos gays se puxando, nossa! E tiram o principal, que é a história. Sendo que não precisa ter casal, gente. Só olha a primeira temporada de Drama Total. Vê se tem algum casal ali. Bem, nesse ponto do jogo, que é um top 10, se não me engano, só, nem a Bridget, nem o Trent estavam mais no jogo, tá ligado? Ou se não, foi o episódio que o Trent saiu. Então, basicamente, o top 10 feito ali. Infelizmente o episódio ele é bom, o desafio até eu achei legal, mas a volta da Marissa deixou esse episódio com uma nota 4 pra mim. É um gosto amargo, tá ligado? E infelizmente Tristan e Benji são um casal confirmado e não temos mais o que fazer, rapaziada. Fãs da Hannah e Benji de casal, rapazes, perdemos uma batalha. Episódio 17. Esse episódio é basicamente uma cópia do episódio do All Stars, que é de detector de mentiras. Que aqui o detector de mentiras é diferente, é que eles têm que segurar umas bases enquanto eles estão segurados por cordas. Só que essas cordas, quanto mais você vai errando, mais elas caem, ou seja, fica mais difícil de se manter ali. E basicamente, se você perde, você cai ou numas pedras ou na água em si, ou nas pedras ou na água. Até porque se você cai só na pedra, a chance de você morrer é grande, mas como estamos falando de desenho animado, a lógica não existe. Beleza, esse aqui, o desafio ele é legal, mas as interações, bem, por que eu não fiz as interações? Zade sozinho, não tem ninguém pra ficar junto. Logan e Spencer melhores amigos do que nunca. Jade reclamando que o Spencer não dá mais atenção pra ela, porque ela nunca valorizou o Spencer de verdade, e agora espera que o Spencer a valorize porque ela salvou ele uma vez e pronto.
Não é como se, nossa, cara, eu acho que a Jade não sabe como o mundo funciona. Não é só porque você salvou o cara que ele tem que ser grato por isso o resto da vida, tá ligado? E isso me irrita. E a Carbone com suas ideias de Jirico falando pra elas votarem no Spencer na próxima votação. Maravilha. Natália está sozinha, Hannah e a Mary estão de boa lá, basicamente conversando. E a Hannah basicamente no modo sério, porque, cara, a Hannah tava tão séria que a Amelie se assustou. Porque ela não era mais aquela Hannah boazinha do início do desenho, como a gente tinha visto. Porque depois de perder o Benji, ela começou a olhar o jogo com outros olhos. E sim, isso dói muito nela. E eu até gostei disso daí. E claro, vamos pro desafio. Então o desafio é o seguinte: só pergunta imbecil. Basicamente, uma parte do desafio o Logan não sabe nem o que tá falando, mas o Logan basicamente é o favorito a ganhar. E se você pensa num cara que não ia mentir, era o Logan. E sim, o Logan só perde algumas cordas por propriamente burrice de fazer umas perguntas nada a ver com nada e basicamente fazer sarcasmo na hora que não devia fazer sarcasmo. Esse é o Logan Bell. Continuando aí a nossa história, o nosso quinto episódio. Vamos lá. O desafio, basicamente, a gente tem 4 pilares nele: Spencer, Logan, Marissa e Anastasia. Sim, a gente precisa muito saber disso. Sabe por quê? Porque a Anastasia, basicamente, é como ela tava no jogo, ela provavelmente contou pra Marissa sobre a votação do Richard. Então a Marissa soltou logo a pedrada sobre o que o Spencer usou pra eliminar o Richard. Ou seja, o Logan não sabia disso. O Logan ficou puto porque o Spencer usou o que o Logan falou dele pra basicamente votar no Richard, né? Basicamente só votar no Richard e acabou. Então o Logan fica puto e assim, basicamente o Spencer ele é obrigado a dizer a verdade. A Marissa cai. Então só sobra os 3 últimos: Anastasia, Spencer e Logan. Então vamos seguindo. Basicamente o Spencer fala: por favor, Logan, vamos. Eu faço a pergunta para a Anastasia, seremos. Não. Você acha que o Logan vai falar que ele quer vencer com um cara que mentiu pra ele? Claro que não. Então o que o Logan faz? Ele pergunta pro Spencer se ele estava se aproveitando do Logan. E quando o Spencer vai falar, ele cai. E feio. E basicamente a última pergunta, que era da Anastasia, ela pergunta: pô, Logan, o que você acha sobre a Natália ter votado no Richard? E sinceramente o Logan tava triste, tava do caralho, então ele só falou a verdade do que ele sentia. Ele entendia os motivos dela e ficou tudo bem. A Anastasia cai por conta disso e o Logan, que tava com uma corda só, vence o desafio de forma magistral. Quem diria que o Logan aqui tava sério? E aqui o Logan tava modo sério porque ele ficou muito puto pelo Spencer ter mentido. Então, basicamente, vamos para a eliminação que... Natália... Não, Natália, não começa. Porque, de novo, porque lembre-se que a Natália queria voltar no Spencer a todo custo. Só que nessa parte final agora, ela queria voltar na Anastasia. Ou seja, basicamente eu fico falando: vamos votar no Spencer, vamos votar no Spencer, vamos votar no Spencer. E nunca era a hora de votar no Spencer. Quando ela tem a oportunidade de ouro de fazer isso, ela quer votar na Anastasia. Rapaz, ela é burra. Definitivamente ela é burra. Só que, tipo, ela é uma das piores personagens que ela tava ali. Sim, ela era. Mas, independente disso, ela quer votar na Anastasia. Então ela chama basicamente quase todo mundo do acampamento, menos a Anastasia e a Marissa. Se não me engano, o Zayde. E aí ela fala pra todo mundo: vamos votar na Anastasia. E aí a Jade vai e fala: pô, não, vamos votar no Spencer, o mais lógico. Só que, obviamente, todo mundo é contra essa ideia da Natália de votar na Anastasia, menos o Logan. E basicamente o Zayde descobre isso e conta pra Anastasia o que tá acontecendo, que a Natália queria eliminar ela. Então a Anastasia basicamente fala pras outras meninas, a Amelie e a Hannah, pra votarem na Natália. E assim a Hannah convence a Amelie a fazer isso. Então basicamente a Natália sai do jogo porque a Natália é burra e pra mim uma das piores personagens. Infelizmente, é uma eliminação que não tem impacto, já que literalmente, finalmente o Logan vai ser um ser humano lógico e racional. Porque o Logan aqui tá modo sério. O Logan falou que o Spencer vai pagar no final do episódio. Então se ele vai pagar, ele vai pagar, cara. E finalmente o Logan tomando atitude de homem, né, mano? Demorou, hein? Demorou pra eu elogiar o Logan. Demorou muito. A Carbone tá decaindo e o Logan tá voltando. Rapaz, que mundo é esse? Então, esse foi o vídeo. Esse episódio é nota 7. Só lembrando. E
Até mais!